Então, agora a gente já sabe como identificar um espaço vetorial com um RN, tá? Quando tem uma base ordenada fixa para o nosso espaço vetorial, pelo meio do isomorfismo coordenado pela nossa base. Agora a gente vai complicar um pouquinho, tá? Que é usar essas identificações de espaço vetorial de dimensão finita, de um certo espaço vetorial de dimensão finita com Rn, vai transladar isso para transformações lineares, certo? Como que vai ser feito isso? Então, pega dois espaços vetoriais, P e W. Cada um deles tem uma base ordenada fixa, que foi dada. No caso, se V tem dimensão n, a base B de V vai ter n elementos. E se W tem dimensão m, a base vai ter w elementos, tá? Então, se temos as bases ordenadas, a gente tem também os isomorfismos coordenados pelas bases entre os espaços euclidianos, Rn e Rm, de dimensão apropriada. E para que isso vai ser utilizado? A gente vai usar esses dois isomorfismos coordenados ao mesmo tempo para transformar uma transformação linear de V em W em uma transformação linear de Rn em Rm. Olha só, se V está sendo pensado como se fosse a mesma coisa que Rn por meio do isomorfismo coordenado e W como se fosse a mesma coisa que Rm por meio do isomorfismo coordenado, então a gente simplesmente substitui V e W por Rn e Rn, tá? E depois nós já sabemos, ou pelo menos temos uma ideia de como que se associa uma matriz a isso. Tá? Esse é o processo que nós vamos fazer. Então, qual que é? Olha só. V e W são os espaços dados e a transformação linear também é dada. A gente quer transformar essa seta T entre uma seta entre Rn e Rm. Então, o que mais que a gente tem? A gente tem um isomorfismo coordenado de V com Rn e o outro isomorfismo de W com Rn. Nós queremos construir uma seta de Rn para Rm. Poderia-se fazer isso concatenando essas setinhas aqui. O único problema é que essa seta de cima está na direção errada, né? Eu quero sair de Rn e ir para V. Só que essa seta aqui, ela sai de V e vai para Rn. O primeiro passo é inverter essa seta, o que é possível porque o isomorfismo coordenado não é um isomorfismo, como o nome já diz. Ou seja, ele é inversível, é uma função inversível, né? Então existe uma função inversa que é única também. É legal, a gente ao invés de escrever tal B, a gente escreve o inverso dele. Agora olha só, a gente tem como sair de Rn, opa, anda por essa seta aqui, chega em V, anda por essa seta aqui, chega em W, anda por essa seta aqui, chega em Rm. A gente sabe concatenar essas três setinhas aqui, que é a mesma coisa que compor as funções que estão escritas na direção apropriada. Tá. Então, assim, esse é o processo formal que a gente vai fazer, mas depois vai dar um processo mais prático, mais concreto de como calcular uma matriz associada a isso, porque como isso aqui é uma transformação entre espaços euclidianos, isso aqui é uma transformação linear entre espaços euclidianos, tem uma matriz associada. A gente pelo menos sabe informalmente que isso é verdade. A gente tem uma ideia de que dá de associar uma matriz a essa transformação linear. Então, qual que é a forma explícita de construir a matriz, tá? Sem ter que fazer todo esse processo aqui. É o seguinte, de novo, no mesmo contexto, com bases ordenadas de dois espaços vetoriais e uma transformação linear entre esses dois espaços vetoriais, a gente define a matriz associada da transformação linear com relação às duas bases ordenadas como
a matriz grandona aqui, tem uma notação que eu já vou explicar para ela, mas é a matriz, tais que para cada J fixo, ou seja, para cada coluna fixa, as entradas dessa coluna da matriz são as coordenadas da imagem do j-ésimo vetor da base do domínio com relação à base do contradomínio, tá? Então, a notação que a gente usa é a seguinte: a gente põe a matriz entre colchetes, do mesmo jeito que a gente fazia para escrever vetores coordenada, põe a base do domínio embaixo e a base do contradomínio em cima. Tá? E é importante botar as bases nessa ordem por causa de formulinhas que a gente vai ver mais para frente, que ajudam até a calcular essas matrizes. E daí, olha só, tudo isso aqui são processos relativamente simples que a gente já sabe fazer, né? A base B ela é dada, então é só calcular a imagem do vetor BJ. E isso vai ser possível se as coisas estão bem definidas. E essas coordenadas aqui, bem, tem que escrever, achar os coeficientes que tem que ser multiplicados pelos vetores da base de W, pelos CIs, tais que o somatório de T, tais que soma de T1J com C1, mais T2J com C2, etc. A soma de todos esses é T de BJ. Então, achar coordenadas, representar vetores com relação à base, também é algo que a gente sabe fazer. Daí só tem que tomar cuidado com... Bem, se a gente está lidando com colunas ou com linhas e tal, né? Para não confundir essas coisas. Porque, de novo, o modo que está escrito aqui importa, tá? E é fácil confundir essas coisas. Então, vamos só trabalhar um pouco com isso, ver algumas descrições alternativas para essa matriz. Então, essa frase aqui, para cada J, as entradas da j-ésima coluna são as coordenadas de T de BJ com relação à base C. Vamos só escrever explicitamente o que essa condição está dizendo. Pega J igual a 1. Então, T11, T21, T31, etc. até Tm1 são as coordenadas de T de B1 com relação à base C. O que isso aqui significa? Dizer que são as coordenadas. Significa dizer que essa expressão aqui é válida. Tá? Isso ali foi para J igual a 1. E para J igual a 2. O que essa expressão está dizendo? Que as coordenadas de T de B2 com relação à base C são T12, T22, T32 até Tm2. Então, T12 vezes C1, T22 vezes C2, T32 vezes C3 até Tm2 vezes Cm, a soma de todos esses valores dá T de B2. Essa expressão aqui, né, para um J arbitrário, ela diz exatamente isso aqui, tá? Só usando o que é a definição de coordenadas de um vetor com relação a uma base. E a última, aqui para J igual a N, diz isso aqui. Então, olha só, é essencialmente um sistema, né, linear. Se eu quisesse calcular quem são as entradas da matriz, os T's, teria que resolver esse sistema linear, que parece que ele tem N entradas, mas tem um monte de variáveis, né? Todos esses Tzinhos aqui são variáveis. Desculpa, não é entrada, ele tem N equações e M vezes N variáveis. Só que tem um negócio, né? Porque isso aqui, cada equação dessa é uma equação em W, tá? Ou seja, é uma igualdade de vetores em W. Se W fosse pensado como Rm, uma única igualdade de vetores em Rm, na verdade, consiste de é equivalente a M equações, M igualdades, né? Daria de se pensar que cada uma dessas aqui é uma igualdade em Rm, e eu tenho
n dessas igualdades de vetores em Rm. No fim, eu tenho m vezes n equações numéricas, tá? Isso aqui pode ser pensado como se fosse, de novo, um sistema linear, mas ele não é n por m. Ele é m vezes n por m vezes n, tá? E a matriz associada à transformação e a essas duas bases aqui é a transposta da matriz solução desse sistema, tá? Só para ver aqui os índices, eles estão aparecendo de um modo diferente do que eles estão normalmente representados, né? Normalmente a gente põe 1, 1, 2 até 1n, 2, 1, 2, 2 até 2n. Aqui eles estão na ordem oposta, tá? E aqui eu estou sendo só um pouco informal com o que é dizer uma matriz solução, né? Eu espero que esteja claro, simplesmente olhe para os tzinhos, que seriam as soluções desse sistema. Isso aqui não é bem sistema, né? Isso aqui é um sistema de equações no espaço W. E pode ser um espaço de funções, pode ser um espaço mais complicado. Mas esse aqui já nos dá um modo de calcular a matriz explicitamente. Ok? Então, de um modo um pouco mais equivalente, que é, de novo, só um outro modo de escrever isso aqui, só que de um modo alternativo, né? A entrada IJ da matriz de T com relação a essas bases, ela tem a iésima coordenada na base do contradomínio da jésima imagem T de BJ, né? Na imagem do jésimo vetor de B. Esse é um jeito de se lembrar. A entrada IJ da matriz tem a iésima coordenada da imagem do jésimo vetor. Então, um outro modo de fazer isso é o seguinte: se a gente quiser escrever essa matriz em função das suas colunas, tá? Bem, a gente sempre que faz matrizes e tal associadas a vetores ou a transformações lineares, nós brincamos com as colunas dela, tá? Então, se a gente quiser escrever essa matriz em função das colunas, como que é feito? Bem, olha essa definição aqui. Se a gente fixa J e olha para a coluna J, então as entradas da jésima coluna, elas são as coordenadas de T de BJ, ok? Então, para a primeira coluna, para J igual a 1, como que a gente calcula essa coluna da matriz? Tem que calcular T de B1 e escrever T de B1 como combinação linear dos vetores na base C, tá? Tem que achar as coordenadas de T de B1 com relação a essa base. Para a segunda coluna da matriz de T, a gente faz a mesma coisa. Calcula T de B2 e acha as coordenadas com relação à base C. Terceira coluna, T de B3, calcula e acha as coordenadas com relação à base C. E faz isso para cada vetor da base do domínio. Ok? Então, assim, isso aqui já está dando um modo um pouco mais prático, né, de achar essa matriz aqui. Calcula a imagem de cada vetor da base do domínio como elemento de W e calcula as coordenadas dessa imagem, né, T de BJ, com relação à base C. Agora, calcular as coordenadas vai se resumir a resolver um sistema linear M por M. Ok? Então, para calcular isso aqui, de novo, tem que se resolver vários sisteminhas lineares. Não tem muito como fugir disso.